Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Irmãos que aqui se encontram dos dois planos da vida. Irmãos que nessa oportunidade também nos assistem. E eu convido a todos para que neste momento possamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus e sentir o aconchego de um abraço, de um amparo. É Jesus nos acolhendo em seus braços e dizendo: tenha bom ânimo, meus irmãos, eu aqui estou. Então, que neste momento que aqui estamos reunidos, em nome de Deus, nosso Pai, em nome do nosso Mestre Jesus, em nome do plano maior da vida, é que iniciamos a mais essa palestra, a mais este aprendizado, e que possamos, Senhor, assim, através da prece, iniciarmos, Senhor, a palestra de mais esse dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai de todo o mal. Que assim seja. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso grupo familiar Aprendizes do Evangelho. E hoje a nossa palestra é Livrai-nos do Mal. E vemos que quando fazemos o Pai Nosso, nem a última frase, Senhor, livrai-nos do mal. Mas quando nós pensamos no mal, o que vem à nossa mente? Talvez venha, Senhor, me livre da doença, me livre, Senhor, da fome, da miséria, dos conflitos. Mas este é o mal que nós nos encontramos neste mundo em que vivemos ainda, um mundo de provas e expiações, para que um dia ele possa se tornar um mundo de regeneração. Mas qual é o mal que muitas vezes se encontra escondido dentro de nós? Muitas vezes não conseguimos enxergar e até podemos dizer alguns que não tem. Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, no item 3, Jesus fala: cuidado, meus irmãos, com o egoísmo e com o orgulho, porque este é o caminho que nos leva à perdição. E eu já vi alguns livros que ainda dizem assim: o orgulho, tudo começa no orgulho, e aí vai se enraizando para o egoísmo e enraizando para outras vertentes. Por exemplo, a indiferença, a maledicência, as dificuldades que nós temos de entender uns aos outros, o julgar. Então, tudo isso, sim, está num pacote em que nós possamos ali dizer que está entre o egoísmo e o orgulho. Mas, para
que nós possamos enxergar isso dentro de nós, no nosso íntimo, e dizer: como eu estou? Será que eu tenho orgulho? Será que eu tenho egoísmo? Aí me fez lembrar de uma passagem do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, que nos fala, através da pergunta 919 e 919A: conhece-te a ti mesmo. E no Livro dos Espíritos foi feito 2 perguntas ao nosso irmão Santo Agostinho. E perguntaram: qual o meio mais eficaz para se melhorar e resistir ao arrastamento do mal? E Santo Agostinho disse: conhece-te a ti mesmo. E aí o irmão diz: sabe as palavras, mas como chegar a esse ponto? Como posso eu conhecer a mim mesmo? Porque conhecemos o nosso corpo, é só olhar ao espelho. Mas e o que está dentro de nós? A essência, a alma, o que está dentro do nosso coração? E aí, Santo Agostinho disse: fazei o que eu fazia quando estava na terra. Toda noite, antes de deitar, eu relembrava tudo aquilo que eu fiz. Aquilo que eu deixei de fazer, aquilo que eu poderia ter feito. Se caso eu deixei de fazer o bem quando podia, se caso deixei alguém com mágoas ou com ressentimentos de mim. E ele diz que fazendo isso todas as noites, ele começou a se conhecer a si mesmo. Ele começou a ver o que ele precisava mudar dentro dele. A tal conhecida entre nós como a reforma íntima. Aquela reforma que é de dentro para fora. Aquela reforma que muitas vezes nós não sabemos, o que está aqui dentro, mas muitas vezes expandimos através da palavra, através do olhar. Então, diz um ditado, que a boca fala do que o coração está cheio. E é verdade. Então, dependendo como nós estamos, se torna mais difícil esse conhece-te a ti mesmo. Por isso, Santo Agostinho nos disse que era um exercício, é um exercício de aprendizado para se autoconhecer. E ainda, nosso irmão nos relata que nós podemos fazer as nossas perguntas. Ele deu o exemplo dele, mas nós também podemos fazer as perguntas. Mas ele sempre diz, sem que nós, sejamos advogados de causa própria. Temos que ser sinceros, verdadeiros conosco mesmo. O que eu fiz hoje? Desde o momento que eu abri os olhos. Com quem eu falei, com quem eu tive a oportunidade de estar perto, ou distante, pelo celular, pelo telefone. O que eu disse? Será que eu consegui deixar algo de bom para aquela outra pessoa? Então, realmente, eu concordo com o nosso irmão. É um exercício. Por isso que a reforma íntima, é difícil para todos nós, é complicado para nós. Porque tudo aquilo que mexe com o nosso íntimo, muitas vezes a gente não quer ver, não quer enxergar.
E para nós é mais fácil camuflarmos, esconder. Mas isso faz parte da nossa evolução. Todos nós fomos criados por Deus para evoluir. Então, acreditem, um dia vamos ter que fazer isso para se autoconhecer. Então, que possamos começar. Às vezes, no início vai ser difícil, porque às vezes vem o nosso pensamento, nossa, eu pensei, falei mal de uma pessoa, mas olha, eu só falei porque a pessoa me provocou, porque se a pessoa não tivesse me provocado, eu não tinha falado. Eu só respondi porque a pessoa veio falar de uma forma ríspida comigo. Então eu também respondi da mesma forma. Viu como somos advogados de causa própria? Então, é despirmos e começar a ver como realmente nós somos. Aquilo que ainda precisamos mudar. E todos nós temos condições de fazer essa reforma, de fazer essa introspecção de dentro para fora. Mas Jesus também nos deixa o alento, o caminho para a felicidade eterna. Veja bem, a felicidade eterna não é da terra. Então, nós estamos aqui deixando essas boas sementes para que um dia possamos colher. Então, essa felicidade eterna tem que começar de dentro de nós. Então, Jesus nos mostra o caminho e nos fala que é através da caridade, que é o amor em ação, que é através da humildade, que nós conseguimos chegar ao caminho que vai nos conduzir à salvação. Falando, parece tão simples, né? É só praticar a caridade, é só sermos humildes, mas o que nós trazemos nas nossas bagagens de outras vidas, desta vida, e a gente vai perceber que não é tão fácil assim. Mas também não é impossível de ser realizado. Tudo depende, como disse Jesus, de cada um de vós. De cada um de nós. E aí me faz lembrar, quando Jesus fala do amor, da caridade, da humildade, me faz lembrar uma passagem de Jesus com seus apóstolos. E é interessante que no livro Jesus no Lar, no capítulo 16, o auxílio mútuo, olha só, estava Jesus na casa de Simão Pedro, junto aos apóstolos, e Jesus observava que cada um ali reclamava, que o trabalho era árduo. Muitos eram aqueles que vinham procurar o auxílio. E eles falavam, mas nós não temos tempo para nós, não temos tempo para nós mesmos, para resolver as nossas dificuldades, porque tamanha são as pessoas que chegam em desespero, em desalinho, procurando o auxílio. E todos eles concordaram, nossa, realmente, nós precisamos ter um tempo para nós. Nós precisamos. E aí Jesus, calmamente, ouvindo aquele diálogo, e falou assim, vou contar para vocês uma história. E Jesus disse, era uma vez uma montanha, uma região montanhosa, e ali estavam duas pessoas, dois irmãos, senhores, já de uma certa idade.
Na época era tempo de inverno e nessa região montanhosa o vento até uivava e eles se recolhiam por causa dos golpes do vento frio. E eis que eles andando viram uma criança que estava desmaiada, com poucas roupas. Eles até acreditaram que a criança já estava morta, já tinha acontecido a morte. Mas aí eles verificaram que não, a criança estava viva. Então, um deles disse: olha, eu não quero nem saber. Deixe essa criança aí, porque está frio, vai vir uma tempestade e até chegarmos ao povoado, né, nós não vamos aguentar. Deixe a criança aí, vamos embora. E ele seguiu com passos cada vez maiores, deixando seu amigo ali. E ele disse: mas eu não posso deixá-lo. Ele é nosso irmão em humanidade. Não posso aqui deixá-lo para morrer. E o outro disse: olha, eu vou seguir o meu caminho, porque quero chegar antes que anoiteça e antes que chegue a tempestade. E esse senhor que ficou com o menino, auxiliou, pegou no colo, acolheu em seus braços. E aí levou em seu colo em passos lentos por causa do peso da criança. Mas ao mesmo tempo ele estava feliz porque ele estava fazendo o bem. Então, mesmo nos passos mais devagar, ele abraçava aquela criança com amor, com ternura. E aí um ia aquecendo o outro. E ele chegou à tempestade. E eles continuaram passo a passo até chegar ao povoado e encontrar um lugar para passar a noite. Aqui nos fala, né, uma hospedaria. E aí, ao chegar com a criança na hospedaria, ele perguntou do amigo. E eles disseram: olha, aqui não chegou ninguém, somente você e a criança. E ele pensou: bom, ele deve ter ido pedir guarita em outro lugar. Então ele cuidou da criança, deu alimentação. E aí no outro dia ele procurou no povoado aonde estaria aquele seu amigo. E procurou, não achou. Então ele resolveu voltar pela estrada. E aí eis que ele acha o amigo que caiu em uma vala. E com o frio e a tempestade, acabou ali deixando o corpo físico. E Jesus olhou para os apóstolos e disse: o que salvou aquele irmão? A criança. O ato de amor, o ato da caridade. Ao salvar aquela criança, ele salvou também a si. E Jesus disse: e nós ainda na terra, ainda reclamamos do pouco que fazemos. Mal sabeis vós que, na verdade, tudo aquilo que dizes que estáis ajudando, na verdade, está ajudando a vós mesmos. E Jesus, ele diz uma última frase, que ele diz assim: não tenha dúvida, meus irmãos. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum.
Ajudando, seremos ajudados. Dando é que receberemos. Esta é a lei de Deus. Então, realmente, se nós pensarmos, eu acho que vale a pena nós fazermos essa reflexão do que nós ainda necessitamos mudar dentro de nós. Que nós possamos procurar esse caminho da caridade, da humildade. Pois este é o caminho que irá nos salvar. As obras, aquilo que fazemos com amor, com carinho, com dedicação, isto sim, são as nossas obras perante ao Pai. E vai ser também perante Jesus. Então, quando Jesus estava ali ao monte e falou as bem-aventuranças, e Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque é deles o reino dos céus. Então, quando nós pensarmos em livrai-nos do mal, pensemos também não só o mal externo, mas o mal que ainda trazemos e que podemos vencê-lo, que podemos transformá-lo em virtude e auxílio dos nossos irmãos. No Evangelho há uma passagem que fala: a fé sem obras é morta. Fé nós podemos ter todos, mas a obra vai ser de cada um de nós. Então, meus irmãos, que essa palestra possa ser para todos nós um despertar, um despertamento para o eu interior, para nós nos descobrirmos e fazermos essa grande transformação de dentro para fora. E assim, meus irmãos, eu convido a todos para fazermos a prece de encerramento, que possamos, Senhor, rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos irmãos da equipe espiritual que incansavelmente trabalha em resgatar nossos irmãos. Senhor, que teu amparo chegue a nossos irmãos em humanidade. Principalmente, Senhor, onde haja a fome, a miséria, a guerra, os conflitos, as doenças. Que teu amor, Senhor, chegue a estes corações. Que teu amparo chegue principalmente aos irmãos que se encontram doentes do corpo, mas também doentes da alma. Para aqueles que estão nos hospitais, ou mesmo em seus lares. Para todos aqueles que em noite como esta, Senhor, fazem de pontes e pontilhões o seu pequenino adorno, o seu pequenino lar, para que ali possa passar a noite. Senhor, ampara a todos que neste momento rogam a Ti, Senhor, as forças necessárias para vencermos as nossas dificuldades. E
vos pedimos por todas as casas religiosas, aos irmãos que estão à frente às casas religiosas e que têm como missão de direcionar, de ensinar, de trazer o Evangelho do Cristo a tantos corações necessitados. E vos pedimos por todos os lares, pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Senhor, que a Tua luz adentre ao nosso lar e que essa emanação de paz e de amor chegue a todos que ali estão. E nos resta, Senhor, dizer: Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado pela oportunidade que aqui estamos. Obrigado por este corpo que nos abriga, ó Espírito. Obrigado, Senhor, pelo pão que nos sacia a fome, mas principalmente pelo vosso pão, que é os teus ensinamentos. Senhor, assim como vós nos ensinastes que Deus é bom, mas também é justo, então vos dizemos: Senhor, que seja feita em nossas vidas a vontade de Deus, nosso Pai, que ama a todos os seus filhos. Que assim seja, meus irmãos.